A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 53, verso 10 ao 12. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoa as falhas, pensamentos e omissões, guarda e livra-nos, Senhor, do homem mau, da armadilha e da cilada que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Moer quem? Moer Jesus, porque verdadeiramente, diz a palavra dele no verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradou-se ao Senhor, todavia o Senhor agradou moê-lo. Deus propôs em seu coração em nos resgatar de um lamaçal de pecado. E ele não poupou nem mesmo seu único filho, o unigênito, Jesus de Nazaré, para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Né? E nós somos justificados. O justo justificará a muitos. Somente Jesus foi capaz de justificar o pecado de muitos. Antes de Jesus era ofertado ovelhas, pombos, em prol dos seus pecados, em remissão ali, mas não era remidos, e aquilo tinha que ser um ritual, tinha que ser algo ali, né, que chegasse ao coração do Senhor. Mas Deus via que aquilo era transitório, Deus via que aquilo era passageiro e era necessário um sacrifício, um cordeiro que fosse agradável aos olhos do Senhor, perfeito, inabalável, irrevogável. Jesus foi esse que veio, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus levou sobre ele todas as nossas iniquidades, né? Tudo que o castigo que era para vir sobre nós foi sobre Jesus. Então a gente vê no verso 10 que Deus está dizendo que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus sofreu, ele foi pisoteado, né? Então quando a alma de Jesus foi colocada em expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongará os dias. Então Deus fez isso porque ele sabia que através de tudo isso ia ficar o Espírito Santo de Deus, ia ficar o nosso maior benefício, que nos ajuda todos os dias a sermos melhores, a nós voltarmos a Deus, né? Glorificar o nome dele, reconhecer nossos pecados, para que nós venhamos ter nossos dias prolongados na face da terra e na eternidade, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E Jesus, há mais de 2000 anos, ele tem aí falado aos corações, ele tem alcançado almas, ele tem salvo. Aquele castigo que era para ser sobre nós foi sobre ele. Aquilo que era para nós enfrentarmos foi sobre ele. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um convite para que você que ainda não conhece Jesus, que não aceitou esse Jesus como teu único e suficiente Salvador, não tenha medo, se lance na mão de Jesus, abrindo mão de toda idolatria, de todo engano. Talvez você já está cansada de dar murro em ponto de faca, está cansada de fazer do seu jeito, está cansada, né, de sempre fazer algo mais para ver se dá certo e você não tem visto saída. Mas hoje, Deus ele está dizendo:
aceite o sacrifício que eu fiz por você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio de chegar ao Pai se não for através de Jesus. Então, que você possa entender toda a expiação de Jesus naquela cruz para nos resgatar, para nos livrar de um lamaçal de pecado. Olha o que diz no verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojos. Então, Jesus, ele venceu naquela cruz, ele obedeceu ao Pai e ele tem parte com o Todo-Poderoso. Portanto, derramou a sua alma na morte. Foi o que Jesus fez. Ele deu a sua alma, ele derramou, ele se deu, ele se doou na morte, né? E foi contado com os transgressores. Veja, Jesus foi contado com os transgressores, como um iníquo, como alguém pecador, para nos resgatar, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, porque ele foi contado com os transgressores, porque ele levou sobre ele o pecado de toda a humanidade. Porque imagina, nós sermos acusados de algo que nós não fazemos, que nós não fizemos, dói em nós. Agora você imagina Jesus levando sobre ele o pecado de uma humanidade, levando sobre ele o pecado de uma humanidade, né? E ele levou, e pelos transgressores ele intercede. Veja, Jesus não somente pagou o preço naquela cruz para nos resgatar e nos deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso amigo, aquele que nos reveste, aquele que nos anima, aquele que nos fortalece no dia da angústia. Mas ele é o intercessor dos transgressores. Jesus, ele tem sido o nosso intercessor, nosso amigo, nosso ajudador, aquele por quem nós podemos clamar, aquele que nós podemos convidar para chegar, né, junto conosco no nosso dia a dia, enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios, entregar as nossas preocupações nas mãos dele. E ele tem intercedido por nós quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós pensamos em retroceder. Ele é o Deus, né, poderoso e santo, que diante do Pai Todo-Poderoso, Jesus, diante do Pai, ele intercede por nós. Ele intercede por nós. O Espírito dele que habita em nós, ele não permite que um servo e uma serva, alguém que crê em Jesus, venha retroceder. Ele intercede, ele fala: olha, Pai, tá vendo? Não foi a intenção, Pai. O nosso maior amigo é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E ele sofreu tudo isso para nos trazer a paz, para nos trazer a cura, para nos trazer a salvação eterna. Jesus hoje, ele te convida para aceitar esse sacrifício que ele fez por você na cruz. E esse sacrifício não foi somente por alguns, mas é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas venha ter vida eterna. E que eu acho lindo que Deus, o Espírito Santo de Deus, quer dizer para nós hoje. Nesse último versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si, porque é santo, poderoso, inocente, e levou sobre ele o pecado de uma humanidade. Então não é necessário sacrifício, não é necessário mais você ir lá e fazer aquele sacrifício, aquele ritual, porque Jesus pagou por nós ali naquela cruz, ele cumpriu, foi consumado. Jesus nos resgatou ali, ele nos dá a oportunidade de sermos resgatados. E como eu sou salvo, basta você crer, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai ter o teu ajudador, o Espírito Santo de Deus. Você vai ter esse Jesus que é o seu advogado, que ele é aquele que intercede pelos transgressores. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo. E pelos transgressores intercede. Eu e você, nós não somos perfeitos, nós não somos homens e mulheres santos, nós somos santificados por Jesus, nós somos santificados, nós somos justificados, quando ele diz no verso 11, o justo, que é Jesus, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
E Jesus veio e cumpriu isso. Ele levou sobre ele naquela cruz a iniquidade de muitos. Ele levou sobre ele a iniquidade de um mundo. Basta você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e permitir o Espírito Santo de Deus te moldar, te capacitar, né? Talvez você diga, Senhor, eu não consigo, mas você vai dizer, Senhor, eu não consigo, mas com a ajuda do teu Espírito Santo, eu sei que eu consigo, porque o teu Espírito é perfeito, é agradável, é inabalável. O que eu não posso, o Senhor pode, Senhor. Aquilo que é improvável para mim, para o Senhor não é improvável. Esse é o grande mistério, é você crer de todo o teu coração, você é salvo porque você crê pela fé e na consistência de todos os dias você lembrar que existe um Deus poderoso e santo que te ajuda. Que o Espírito Santo de Deus no dia de hoje possa estar com você, que ele possa estar na tua mente, nos teus ouvidos, no teu coração, que você possa estar com o teu coração voltado a Deus inteiramente, que ele possa te guiar, né, por um caminho de justiça e de paz, que ele possa te moldar todos os dias, que Deus ele possa alcançar o teu coração no dia de hoje, que você venha entender o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele fez isso por amor a você. Talvez você fale, é um conto da carrochinha. Não, é algo que vem perpetuando, como ele diz, né? Pela iniquidade de muitos ele foi ali, né? Ele morreu, ele se entregou naquela cruz. E ele tem, né? Prazer em nos resgatar, em nos ajudar, em nos prosperar. Ó, olha o que o Senhor Deus, o Criador, ele não poupou nem Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou a Deus dar o seu unigênito, né? Ele era o único filho. Agora para nos tornar co-herdeiro em Cristo Jesus, e agora Jesus passou a ser o primogênito, o primeiro. E nós estamos debaixo dessa bênção, dessa oportunidade, desse tempo da graça. Não desperdice, não desperdice. Nós temos visto cada dia mais o mundo está de cabeça para baixo. Cada dia mais o amor tem se esfriado. Cada dia mais nós temos visto coisas, né, que não agradam o coração de Deus. Que nós venhamos entender que Deus, ele nos ama e ele intercede por nós. Ele intercede pelos transgressores. Isto é, ele vai ao Pai e diz, Senhor, misericórdia. Não leva em conta o que eles têm feito, mas ajuda. Espírito Santo de Deus, dá uma oportunidade. E hoje é o tempo, é o dia em que Deus está te chamando para que você largue mão de fazer na força do teu braço, que você abandone o teu egoísmo, que você abandone o teu orgulho, que você abandone a sua autossuficiência, você abandone tudo aquilo que um dia você pensou que você conseguia por si próprio. E que você venha se render ao amor de Jesus. O amor de Jesus naquela cruz. É o que nos faz todos os dias ser alcançado pela graça de Deus. É aquilo que Jesus fez por nós na cruz, que nos dá a oportunidade de todos os dias de termos o nosso nome escrito no livro da vida. É o amor de Jesus Cristo naquela cruz. O sacrifício de Jesus por um povo que não era merecedor, que todo dia nos aproxima do amor de Deus. Talvez você está com um vazio na alma, você está entristecido, entristecida, cheio de problemas, dívidas, às vezes doente, e Jesus só está dizendo, eu quero que você venha para o esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que você possa habitar na minha presença, que você possa receber o refrigério na tua alma, que você possa deixar o Espírito de Deus te conduzir no dia de hoje. Aleluia. Deus, ele te ama. E fique com essa palavra. Agradou a Deus fazer aquilo. Não foi culpa de alguém. Deus permitiu fazer aquilo com Jesus, porque foi necessário. Ele se entregou a si mesmo. Ele obedeceu ao Pai. Ele 100% homem, 100% Deus. Mas ele sentiu todas as dores lá naquela cruz. Ele sentiu todas as coisas, né, como um humano poderia sentir. Ele sentiu ali por um momento que estava abandonado, porque o pecado, ele nos causa separação, ele causa separação do homem com Deus. E Jesus, quando recebeu sobre ele todos os nossos pecados,
por um momento, por um tempo, quando houve escuridão na face da terra, quando estava vindo todo aquele pecado sobre ele, naquele momento de trevas na terra, do meio-dia às 3 horas, ele ali não viu a face de Deus, porque era necessário ir sobre ele, mas ele venceu naquela cruz. Ele foi até o inferno e pegou a chave da mão de Satanás e conquistou para nós todas as coisas. Com Jesus somos mais que vencedores. Creia, você não pode, mas com Jesus você pode. Sozinho você não consegue, mas com Jesus agora você consegue, porque ele conquistou por nós. Ele conquistou, então nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Venha fazer parte dessa bênção derramada sobre nós. Venha fazer parte desse povo que crê no único Jesus. Venha fazer parte daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eficaz, daquilo que realmente nos traz a paz. Realmente nos traz a paz. É saber que tem um Deus cuidando de nós. É saber que tem um Deus que cumpre a tua palavra. E Jesus veio e ele cumpriu. E ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele. Então o castigo sobre Jesus nos trouxe uma paz, um favor imerecido. Tem um amor maior do que esse no mundo? Não tem. Não tem. Eu não sei qual é o teu problema, mas entregue a tua vida na mão do Senhor. Entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor. Talvez você fale, eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas a minha casa está de perna pro ar. Mas eu declaro no nome de Jesus que a presença do Espírito Santo de Deus vai invadir teu coração nessa hora. Vai te trazer a paz, a alegria, vai te renovar. Entrega teus caminhos ao Senhor, entrega a tua família nas mãos do Senhor. Declara que a tua família é do Senhor, que você e a tua casa servirão o Senhor. Declara que vocês são mais do que vencedores. Peça para Deus curar o teu coração, libera perdão. Não deixe o inimigo trazer a desavença, não deixe o inimigo trazer a divisão no meio da tua casa. Não deixe o inimigo trazer a contenda, mas que o amor de Deus venha prevalecer no meio de vocês, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. O Senhor é um Deus forte, é um Deus grande, é um Deus poderoso. Tira, Pai, toda a mágoa, toda a decepção que está no coração desse teu servo, dessa tua serva, Pai. Senhor, desse homem, dessa mulher que ainda não se entregou inteiramente ao teu amor. Pai, que hoje eles venham entregar a vida deles, a casa deles diante do teu altar. Pai, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança, Pai, esse lar. Alcança essa casa, Pai. Alcança esse coração aflito, Pai. Senhor, dá força para que eles venham fazer o que é certo, o que é correto. Pai, eu sei que talvez até aqui eles tenham dado tudo à carne deles, Senhor. E a nossa carne, ela é insaciável, Pai. Quanto mais nós damos, mais nós queremos, Senhor. Pai, mas que nós venhamos buscar, alimentar mais o nosso espírito, buscar estar na Tua presença, Senhor. Fazer a Tua vontade, meu Pai. Senhor, que hoje esse homem, essa mulher venha ser alcançada pelo Teu amor. Que eles venham aceitar, Senhor, a graça, a misericórdia derramada sobre nós através daquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.